Bora lá, galera, mais um vídeo aqui do nosso canal. A equipe do Santos tenta negociar a volta do Lucas Lima, né? O jogador deixou a equipe do Fortaleza no fim do ano passado. O jogador está livre no mercado e o Santos aí, como a equipe não vem bem no Campeonato Paulista, a equipe não vive uma boa fase, tenta repatriar o jogador, né? Aí já fica aquele pensamento, será que o Lucas Lima vai conseguir dar a volta por cima e vai conseguir jogar pelo time do Santos? Já que o Santos corre sério risco aí até de rebaixamento no Campeonato Paulista, coisa que eu acredito que não irá acontecer. E o Lucas Lima tem um histórico, né, no Santos, né, o jogador na sua primeira passagem, né, como jogador foi campeão paulista de 2015 e 2016, né, e era visto como um dos principais jogadores do futebol brasileiro, tanto que chegou a ir para o Palmeiras, galera. Bora acompanhar aqui mais um programa falando do Santos e do Lucas Lima. E coloca nos comentários aí, galera, será que é uma boa o Santos repatriar o jogador Lucas Lima? Coloca nos comentários a opinião de vocês. Lucas Lima, Com o ex. olha ali o Lucas Lima com a camisa do Fortaleza, o segundo clube para onde ele foi depois de sair do Santos, onde em 2015 jogou muita bola. 2015 o Lucas Lima era dos melhores meias do país, talvez em algum momento o melhor, chegou a vestir a 10 da seleção brasileira, mas depois a coisa deu uma desandada a partir do momento que ele trocou o Santos pelo Palmeiras. Aí a gente está vendo números mais recentes, digamos assim, do Lucas Lima na sua carreira. No Palmeiras foram vários jogos, 165. No Fortaleza, onde jogou as temporadas de 21 e 22, 68. Não era titular absoluto do Fortaleza, do Vojvoda. Como titular, 113. Olha lá, no Fortaleza, das 68 partidas, 49 como titular. Minutos jogados por jogo, ali uma média, aí é parecido, quase 60 em cada um. Gols, 12 no Palmeiras, onde ele não foi grande coisa, só um no Fortaleza. Assistências, 20 no Palmeiras, onde ele não foi grande coisa, contra 5 do Palmeiras. Para participar de um gol no Palmeiras, o Lucas Lima precisava de 308 minutos. No Fortaleza, mais que o dobro, 689. Mesmo assim, Nath, tem santista que, claro, levando em conta um pouco a memória afetiva, uma doce nostalgia, que gostaria de ter de volta. Vamos lá, vamos colocar alguns pontos que eu acho interessante para falar sobre Lucas Lima, retorno no Santos. O Santos não tem dinheiro, Lucas Lima não vai custar e o Santos não tem qualidade técnica no meio de campo há muito tempo, pelo menos desde que o Lucas Lima foi para o Palmeiras. Pelo menos, tá? Tem a questão do torcedor, da mágoa, de como saiu, das provocações, de tudo que aconteceu. Isso tudo é normal. Só que olhando hoje para o futebol que o Santos apresenta, gente, desculpa, o Lucas Lima no mercado é o que o Santos pode pagar e é o que o Santos consegue fazer para melhorar a sua qualidade técnica. Soteldo não resolveu o meio de campo. Nenhum jogador que chegou, Zanocelo, muito menos. Nenhum jogador em que o Odair Helman, Carille, quem mais eu posso citar que passou você? Fernando Diniz. Lisca. Bustos. Tem mais um que é de fora, esqueci o nome dele. Gesualdo. Gesualdo tem outro, que era do hóquei. Ah, Ariel Holan. O Ariel Holan. Nenhum, 7. Muito bom. 8. Que era do rock, é 8. ótimo. Ele era do hóquei, né? Sei. 8 treinadores, nenhum. Até técnico de hockey. Pois é. Tentaram. Para tentar alguma coisa diferente nesse Santos. O Santos tem... Vou pegar aqui porque o Lucas Mussetti, ele postou, e eu peguei a informação para a gente pautar as nossas conversas aqui. Mas eu gostei do otimismo. Santos tem o pior aproveitamento no ano entre os times da Série A. Isso significa que vai ser rebaixado no Brasileiro? Não sei, mas que tem grande tendência a ser. Então, o nível de futebol do Santos tem que melhorar. O que tem no mercado para o Santos que o Santos pode pagar? É o Lucas Lima? Melhor temporada dele, você citou, a gente viu nos números. No Palmeiras ele não teve tanta titularidade, mesmo assim entregou 20 assistências. Hoje quem entrega 20 assistências no Santos? E também tem alguns números que achei interessante, se você pegar no Fortaleza,
em chances criadas entre os jogadores que atuavam mais regularmente, ele era o cara com o melhor número nesse aspecto. Então, é um cara ainda que tecnicamente pode entregar alguma coisa. Acho que a questão maior quando a gente falar de Lucas Lima, eu acho... É a forma como saiu. Lógico, isso para mim é o principal. Mas, assim, da perspectiva técnica, tudo mais que ele pode acrescentar, dentro do molde do contrato que seria, tentar desassociar a imagem de Salvador. Não é aquela coisa, não, tá trazendo Lucas Lima porque ele vai ser o cara de 2015 e vai resolver. Não é essa situação. Eu acho que é uma oportunidade de mercado interessante para os dois. Tanto para o Lucas Lima quanto para o Santos. Então, assim, dentro da realidade financeira do Santos, do que esse cara pode entregar, eu acho Você acha que dá para desassociar, Donk? Eu acho que tem que tentar, assim. Depois do torcedor... quinto jogo, que ele entregar 3 bolas pro Marcos Leonardo fazer gol e o Santos ganhar através desses assistências... De novo, a expectativa é a mãe da M. Ele pode ser útil, mas não um jogador de 8 anos atrás. O que machuca no bolso do Santos? Porque a gente está pensando... Vamos pensar racionalmente. O que machuca hoje no bolso do Santos ter o Lucas Lima? No bolso não. Do Santos. O machuca o coração não, do torcedor que... Mas se ele entregar esportivamente... Vai ser o supra-sumo. Se ele não entregar, acabou o contrato. É um contrato até no primeiro semestre. São 6 meses de contrato, na verdade, menos de 6 meses, porque acabaria, acho que não ao final do Paulista, mas em junho, se eu não me engano. Seria um contrato de produtividade. Contrato de produtividade. Bem válida. Salário muito abaixo do que é praticado hoje no mercado do futebol brasileiro. Então, assim, olhando por essa perspectiva, óbvio, torcedor tem todo o direito de chiar. Mas olhando para o que o Santos tem apresentado, que é o pior time em relação a desempenho, em relação a tudo que está construindo nesse início de temporada de todos os times da Série A. Pensem. Mas ele foi para o rival, ele zombou. É isso que eu queria saber. O fato dele ter saído para o Palmeiras não pode prejudicá-lo numa eventual volta? Pode. Mas aí é o que eu falo, aí vai dele. Se ele está com esse apetite de voltar, está disposto a receber essa pancada, porque vai ter. Primeiro jogo na Vila, toma. Primeiro passe errado, toma. Ele vai tomar. Mas da mesma forma, 3, 4 atuações... Só que 3, 4 atuações em que ele consiga dar uma dinâmica para o meio-campo do Santos, que é um total de 0 e de nulo de criatividade, que é... O professor, ele usa uma frase que é... Como é que é? O deserto de ideias e... De homens e ideias, né? Mas é isso. Então, se ele conseguir... 3, 4 jogos. Mas você acha que ele chega com camisa 10 e já fala? Não, ele vai entrar num contexto do Odair. O Odair Helman não se opôs à chegada do Lucas Lima. Isso já é um ponto. A comissão técnica não se opôs à chegada do jogador. Porque entende, eles sabem que o cobertor é curto, eles sabem da necessidade. O Odair Helman não tem de onde tirar mais jogador, não tem mais de onde tirar qualidade técnica, que já está num patamar muito acima do que se esperava. Porque o Santos é isso aí. O que tem de elenco do Santos é isso aí. O que tem para entregar é isso. Pode melhorar na vontade, na entrega, mas desempenho técnico é isso que tem. Então, ele olha para um jogador de mercado que sabe que tem potencial técnico. Porque o Lucas Lima, dadas as devidas proporções, ele não é que nem o Ganso que vai recompor e vai brigar e que vai... Mas ele é o cara da bola que ele vai enfiar entre as linhas de marcação. Eu me lembro de 2015, olha só. Me lembro direitinho de um São Paulo e Santos, com o Lucas Lima voando no Santos e o Ganso no São Paulo. O que se dizia à época era que, se o Ganso tivesse a recomposição do Lucas Lima, ele seria o 10 da seleção. Olha como as coisas... Eu concordo com o que você acabou de dizer, mas olha como as coisas se invertem. Sim. E o problema, Nath, é esperar que o Lucas Lima faça a tal sequência de 4, 5 jogos. Que é o que tem faltado para ele nos últimos anos. Emplacar ali uma sequência mínima em que o torcedor perceba, opa, esse cara aí voltou a ser não o Lucas Lima de 2015, 2016, mas um jogador efetivo. Então, no Fortaleza, ele até teve sequência, mas não de grandes jogos. Eram altos e baixos, nos jogos em que não conseguia jogar era praticamente nulo. E no esquema do Vojvoda, ele era mais exigido, ele realmente precisava recompor um pouco mais. Mas ainda assim, em termos criativos, não acrescentou a ponto do Fortaleza querer fazer um grande esforço para ficar com ele. Então, eu entendo... E porque era esforço, né? Sim. E aí você tinha um esforço. Mas nesse caso do Santos, eu vejo como preocupante,
porque você faz um contrato que, de certa forma, mesmo sendo de produtividade, não afetando tanto as finanças, acaba sendo de risco, porque é uma aposta num jogador que tem rendido pouco e que já chega num ambiente Hostil. e de cobrança. O Lucas Lima pisou na Vila, se não der retorno no primeiro jogo, o torcedor vai chiar e muito, porque vai lembrar de certas provocações, da forma como saiu do Santos. Então, por tudo isso, o Santos, que precisa, para mim, parece mais uma tacada de desespero. Já está ali flertando com um Você acha que rebaixamento. mais do que uma oportunidade de mercado, é mais desespero. é uma negociação, seria uma vinda com cara de desespero? Não, para mim é uma tacada de desespero, porque você aposta se fosse um Lucas Lima sem essa bagagem vamos pensar o Lucas Lima indo para outro clube que não o Santos, nesse molde. Contrato de produtividade, vamos lá ver um Cruzeiro. Não teria essa grana. Cruzeiro, por exemplo. A gente, é válido, ele Então, não mas vai qual, chegar no qual ambiente time daria essa oportunidade? Eu acho que também o Santos também está nesse benefício da discussão, porque para o Lucas Lima também acho que é uma grande oportunidade. Talvez ele não, pensando em possibilidades reais para ele, não vamos falar o Flamengo contratar o Lucas Lima, que não é a realidade dele hoje. Mas para ele também é uma chance de, assim, dentre as oportunidades no futebol brasileiro, talvez para ele é a melhor que surgiu. Então é um cara que tem que agarrar com unhas e dentes Eu não essa acho chance. que ele vá voltar a ser o Lucas Lima de 2015. Acho que está distante disso, até pela idade, pela falta de ritmo, por uma série de questões. Aquele time de 2015 era outro, tinha outros jogadores. Você acha que pode ajudar na briga? Mas eu acredito que ele possa ajudar. Agora, o ponto é esse. O Santos está desesperado. Desesperado. Porque a diretoria bate cabeça para arrumar a questão financeira e esquece do departamento esportivo do Santos. Não deixou, largou, pensando só no financeiro, né? E aí que está o erro. Quando entram, a gente falava dos outros clubes, clube empresa e tudo mais, normalmente essas empresas que vêm gerir o futebol, esses caras que saem do métier administrativo de empresas que não são ligadas a futebol, eles não sabem gerir um clube. Eles podem saber de dinheiro, mas de clube eles não sabem. Então, há essa dificuldade de entender como funciona um clube internamente, como é que as coisas realmente acontecem, com a pressão. Porque uma coisa é você ter pressão de sócio. Você tem uma empresa com 30 sócios, uma coisa é essa pressão. Outra coisa é você ter pressão de mais de não sei quantos milhões de torcedores pedindo por um time melhor e mais competitivo. Vocês veem algum ponto de semelhança com a vinda do Luan, do Corinthians para o Santos? Então, é nesse molde de não temos um jogador, não temos possibilidade de ir ao mercado, de investir. Pior. Então, mas acho que o Luan tinha menos chance de dar certo. Acho. Mas o Lucas Lima... ele estava jogando. Quer dizer, não estava, né? Mas o Lucas Lima também se encaixa um pouco nisso quando você coloca o ambiente no pacote. E eu não imagino... O Lucas Lima, por exemplo, no primeiro jogo, pelo Santos, tem grande possibilidade de ser vaiado por uma parcela expressiva da torcida do Santos. Porque, de fato, ficou uma relação mal resolvida, o Lucas Lima não contribuiu depois que saiu. Em vez dele... Ele não virou a página Santos. Acabou, passei por lá, saí, fui para um rival. Não, ele continuou ali alimentando. Quando podia, dava uma alfinetada, elogiava aqui e depois já dava... Por que você acha que o Lucas não conseguiu manter a batida nos outros clubes? Então, faltou muito de intensidade. Ele é um meia criativo, é um meia que tem talento, mas não um talento a ponto de justificar, não. Esse é o cara que vai jogar ali centralizado, tranquilo. E no Palmeiras, por exemplo, vários treinadores apostaram que ele seria o que é o Rafael Veiga hoje. Não conseguiu acontecer e não conseguiu ter regularidade. Então, jogadores como o Luan, como o Lucas Lima, se não são regulares, não se pagam, porque o treinador precisa fazer um esquema que se adapte ao estilo deles e, de alguma maneira, não tem uma compensação. Já ouvi relatos de pessoas próximas ao Lucas Lima sobre a passagem dele pelo Palmeiras. Pode até ter acontecido algum momento ali de uma certa deslumbrada ou desligamento ou de não priorizar mais tanto a carreira, mas depois ele voltou para o trilho. E treinava feito doido, e se dedicava, dormia cedo, comia bem, mas a coisa não acontecia. E a gente já viu... Ele já estava desgastado. Já viu, já existia o desgaste, e isso tem um peso enorme. Você não confia mais, você olha e fala, não. Claro.
Você sente que as pessoas não confiam em você, Sim. você passa a não confiar em si próprio, tem um monte de detalhes. E, enfim, tem diversos casos do sujeito que não deu certo num lugar e deu muito certo num outro lugar. De repente, eu não acho inviável, tendo a passagem dele pelo Fortaleza não poder ser classificada como um desastre, que ele ajude o Santos. Não, sem dúvida nenhuma. Até porque, acho que para mim a gente tem que focar muito no molde de como ele está chegando. Não é na esperança ou camisa 10, 400... Não, e não é ganhando 400 Exatamente. mil, não é... Então, assim, é num contrato de produtividade, pode ser... Se a coisa der errado, Você não perdeu vai muito. perder muito. Então, assim, eu acho que... E assim, Agora, se der certo, você vai ganhar muito. vai ganhar muito. E você tá numa situação que você falou, e como o Breler citou também, acho que tem muito do desespero. Então, assim, você não se dá o luxo de, putz, estou priorizando essa oportunidade com o Lucas Lima para deixar de contratar um grande jogador, um negócio que eu poderia ter feito. Não, é uma das oportunidades que você tem. Santos então, não dentro tem do mercado. molde, exato. Então, Santos não tem acho que mercado. é bem válida a tentativa. Santos não é competitivo, não é agressivo e não tem mercado. São os 3 pontos. Santos não tem. Santos não vai hoje ao mercado. Torcedor santista, realize. Pense um pouquinho. O diretoria do Santos não vai ao mercado hoje para contratar um jogador de ponta, para contratar um jogador que vá mudar o cenário do que o Santos é hoje. Não vai, não tem. Não tem recurso, não tem dinheiro em caixa, não tem perspectiva de entrada de dinheiro. Está tentando vender aí hoje, no último dia de janela, o Ângelo. Né? Tá tentando... Parece que já teve mais perto do Marcos Nottingham Leonardo Forest, teve uma proposta recusada, 11 milhões, se eu não me engano, West Ham ou Wolverhampton? Wolverhampton? Eu já não sei se é West Ham ou Wolverhampton, estou confusa aqui. Mas teve 11 milhões oferecidos e o Santos negou, e com razão, porque o Marcos Leonardo pode render muito mais ao Santos, esportivamente e financeiramente, num futuro próximo. Agora, o Santos, olhando para o mercado hoje, não tem condições de ir ao mercado e contratar 2 ou 3 peças que vão equalizar esse time, que vão deixar esse time melhor. Então, a oportunidade que o mercado do Santos oferece. Foi o West Ham, né? Segundo o Vene Casagrande. Galera, o time do Santos, né? Se não mudar a forma de gerir o futebol, a equipe do Santos só vai voltar quando for para a segunda divisão. Parece que o que eles estão querendo, né, diretoria, é levar o time para a segunda divisão. Porque a forma como estão gerindo esse clube já passou dos limites já nos últimos anos. É só, né, o Santos não consegue montar um time. Não consegue, todos os anos a mesma coisa, raspando na trave. E esse ano, correndo assim, mesmo que seja o risco pequeno de Série B aí, segunda divisão do Campeonato Paulista, mas se cair para a segunda divisão do Campeonato Paulista é brincadeira, não existe isso. Não existe, não é aceitável uma equipe como o Santos viver desse jeito. Agora vai trazer o Lucas Lima. Ah, beleza, jogou 2015. Ó, conta aí o tempo, 2015 pra cá. Galera, são são quase mais de 7 anos, né? A gente for contar mesmo até o final do ano, são quase 7 anos aí, né? Que a equipe do Santos, né? Jogou lá com o Lucas Lima, que fez um bom futebol. Quanto tempo já passou? Você não se pode... É o que eu falo todos os dias isso. Todos os clubes brasileiros têm que parar com essa mania de contratar jogador. Porque, beleza, o Santos está precisando. Mas não pode se basear... ele jogou muito em 2015. 2015. Agora a gente tá falando da atualidade. Ele tá jogando, fazendo alguma coisa na atualidade? Não tá. Tanto que tá sem clube. Então tem que ser pensado desse jeito. É futebol. É competição. Você não pode ficar trazendo um jogador dessa forma. Todo jogador que o clube for trazer tem que pensar no desempenho atual. Cadê a equipe que vê lá como está o desempenho do jogador? Pelo menos no último ano, nos últimos 2 anos, tem que ser avaliado. E se o rendimento do jogador não tá bom, tem que saber o motivo. Por que não tá bom? O jogador não tem jogado, tá tendo muitas lesões, alguma coisa. Mas você não pode se contratar o jogador de 7 anos atrás, né, pensando que ele vai ser a solução agora no momento. Porque não vai ser. O Lucas Lima, ele vai vir pro Santos e não vai conseguir resolver o problema do Santos. Essa é a verdade, não vai. Não vai, porque ele não tem mais aquele futebol. Ele não consegue mais desempenhar o bom futebol. Então o Santos tem que pensar muito. Porque o Santos trouxe o Soteldo de volta, não consegue jogar. Trouxe o Mendonça do Ceará, conseguia fazer grandes jogos lá. Mas depois que teve a lesão no passado, não conseguiu desempenhar o bom futebol. E agora no Santos também, não sei se vai conseguir desempenhar um bom futebol. É claro, é início ainda de temporada, mas o time do Santos não tem tempo a perder. Já tem que começar a montar o time, porque quando começar o Campeonato Brasileiro,
Não adianta querer, no desespero, contratar jogador, não, porque não dá. Não dá. O Campeonato Brasileiro esse ano tende a ser mais competitivo do que o último ano, e a equipe que ficar para trás no início da competição vai correr sério risco de rebaixamento. Essa é a minha opinião. Coloca nos comentários aí, galera, a opinião de vocês. Lucas Lima é uma boa peça para o time do Santos. Coloca nos comentários a opinião de vocês. E não esquece também, deixe seu like, se inscreve no nosso canal se você não é inscrito e ative o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo aqui do nosso canal.